E depois de um grande perrengue a bordo da Joy, finalmente chegou o dia da calmaria. A gente parou em uma ancoragem que parecia uma piscina. Água cristalina, rasa, sem um sopro de vento. Sempre uma desculpinha, mas hoje tá perfeito, olha só. Mas foi aí que percebemos, algo estava errado. Nosso dessalinizador, a única fonte de água potável a bordo, começou a falhar. E o que parecia ser um dia perfeito, virou mais um desafio no mar. Bom dia, Graciazinha! Depois do perrengão que a gente teve com aquele barco... Ai, meu Deus, vai bater. Os perrengues acontecem de vez em quando. A gente recebeu ontem mensagem das pessoas falando: nossa, mas é muito perigoso isso, né? Assim, a vida no barco é assim. Tem momentos muito legais e tem outros momentos que eles te educam. Eles fazem você ser uma pessoa melhor, dar mais valor para as coisas. E a Joy, como eu já falei várias vezes, é uma escola para nós. A gente aprendeu muito vivendo nela e eu acho que uma das coisas muito importantes que faz a gente desacelerar e ser mais calma é ter paciência, respirar fundo e sempre agir do jeito correto para não causar problemas. Chegou a hora de subir a âncora e partir para o nosso próximo destino. Dia de abastecer a Joy. A gente gosta de abastecer nesse aqui. Pronto, já estamos abastecidos, foram 186 litros de combustível de diesel e nós gastamos 320 euros dessa vez. Faz mais ou menos um mês e meio que nós abastecemos. Acho que, como mencionei antes, que eu gosto de deixar eles sempre cheios, e a razão para isso é que faz muito pouca condensação dessa forma. Tá bem quente aqui na Grécia, né? E se a gente tiver muito espaço ali no tanque de combustível, aquilo lá começa a aquecer, daí esfriar à noite, causa uma condensação e aquela água pode contaminar o diesel. Então deixar os tanques bem cheios é algo que eu gosto de fazer e elimina esse risco de ter um problema no diesel. E nós temos a nossa água 72% porque ninguém achou dinheiro na árvore aqui, porque, pô, tá cara pra caramba a água, mas como a gente tá com probleminha ali no Water Maker, eu tive que colocar. Então ficou com 73%, vai durar aí mais uns 4, 5 dias até a gente conseguir consertar o Water Maker, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que aconteceu no Water Maker. Então nós saímos aqui, ó, da ilha de Itaca, e essa é a rota que nós vamos fazer hoje. Vão ser mais ou menos 2 horas e meia, a gente já está exatamente aqui na metade. Nós vamos até essa ancoragem desse pontinho vermelho. Essa ancoragem fica bem na entrada do Golfo de Patras, que é o golfo que leva, você vai seguindo ele até o final, chega no canal de Corinto que nós fizemos, nós atravessamos o ano passado. Mas por hoje nós paramos aqui nessa primeira ancoragem, bem no comecinho do Golfo de Patras. Diretamente aqui do cockpit da Joy. Olha só onde nós estamos, olhando aqui para frente, estamos navegando com o motor hoje, tem nada de vento, só 3 nós, mas seguindo aí a nossa rota com 5.5, mais ou menos nós de velocidade. Daqui a pouquinho a gente chega lá, mais ou menos umas 2 horas e meia. Dá para ver já a ilha lá na frente, que a gente está indo, lá no fundão. Esses cafezinhos aqui que a gente comprou na Itália estão durando muito. Quando você abre tá um cheirinho de café tão bom. Irresistível não ficar tomando isso aqui toda hora, né? Será que a Paty quer um cafezinho? Vamos lá, vai. E aí? Vai um cafezinho aí? É da Bialete? Não. Então não quero. Sério? Vai, toma um colinho aí. Eu vou tomar só porque com certeza. Nossa, tá quente isso aqui. Tem que ser gelado na Grécia. Vou contar pra vocês que eu não gosto de café assim, não. Pra mim tem que ser café com leite e muito açúcar. Isso aqui não dá, não? Tá, boa sorte. Eu tomo, eu gosto. Vamos lá. Delícia. Minutos finais, o vento deu ar das graças e a gente consegue velejar 5 minutinhos antes de chegar ali. Já estamos chegando, logo ali, ó.
uma coisa, sabe? Tem que tomar bastante cuidado quando entra nessa ancoragem aqui, porque a carta fala que ela tem 4 metros de profundidade. Então a gente consegue passar aqui, sabe? Pra chegar na ancoragem. Só que a carta da última vez que nós entramos aqui tava bem errada, tava tipo 1.9, né? E aí a gente tem que ficar atento, porque vai caindo a profundidade muito rápido. Porque tem um bolsão de areia ali que eu acho que se movimenta com o vento. Você olha assim, parece que tá tranquilo, né? Mas é pra ver que tem um veleiro lá no fundo que ele deu já a volta pra poder entrar ali onde a gente vai. Nossa ancoragem fica bem aqui, mas a gente vai ter que vir aqui pra voltar. Então a gente tá quase chegando, tá? 32 de profundidade agora. Acho que mais umas 100 metros aqui pra frente já cai tipo pra 5. Mas dá pra passar tranquilamente. O fundo aqui é tudo Posedônia, ó. Raramente você vai ver um pedaço de areia. É bem selvagem aqui. E tudo tá ali em cima. Fechando a nossa vela mestra. Porque a gente tá velejadinha hoje de leve. Chegamos! Toda vez que a gente chega na ancoragem é isso, que a gente abre a vela, ó, tem que fechar essa capota dela aí. Chama Lazy Jack. Amarrar esse cabo aqui, ó, pra não ficar fazendo barulho à noite. A gente trava esse branco aqui bem apertado e amarra esse no cunho lá embaixo. E é isso. Nossa, tem umas águas vivas gigantescas aqui nessa ancoragem. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma pra vocês verem. E além do barulho, que é o mais importante, é verdade, a gente coloca o boom aqui pro lado direito ou esquerdo para livrar ele de cima do painel solar, porque daí se ele pega a sombra no painel solar, nossa geração de energia cai lá para 50%. Estou colocando ele de lado assim. Solzinho pegando. Agora vamos à caça da água viva, que eu quero mostrar para vocês o tamanho desse bicho. Muito grande, linda. Não sei nem qual espécie que é, qual é o nome. Não, espécie eu sei, né? Não sei qual é o nome dela. Vamos ver se tem alguma em volta da Joy. A hora que eu tava jogando a âncora eu vi 3. Nada desse lado. Vamos lá na frente ver se tem um bichinho. Cadê? Ai, não dá pra ver agora porque entrou um ventinho aqui. Tava uma piscina na hora que a gente parou. Nosso water maker fica aqui, ó, do lado do motor. E olha só o que aconteceu. Aqui tá o water maker, esse é o painel da frente. Aquele ali é o motor e ali são as membranas. Uma das membranas, aquela membrana ali de baixo, ó, tá vendo que tá com essa mangueira que eu coloquei aqui? A membrana zoou, ficou ruim. Então eu tava medindo ali as partículas do dessalinizador e ela tava fazendo água sem ser doce, tava fazendo uma água salgada. Então eu coloquei aquela mangueira ali para jogar para fora usando só 2 das membranas para poder fazer a água, mas fica forçando o sistema, né? Ah, ninguém merece, né? Tava barulho pra caramba e tava quente ali dentro. Então, eu vou terminar de explicar aqui. O que aconteceu? Essas membranas, elas já têm mais ou menos 4 anos. Elas estavam perfeitas, sem problema nenhum. Até que então, eu decidi começar a fazer água andando com a Joy. Eu acho que aconteceu? Entrou ar no sistema ali do dessalinizador e provavelmente fez algum furinho nessa membrana. Essa membrana, ela deveria durar mais ou menos uns 10 anos, mas por incompetência minha de fazer água andando, que não se deve fazer, eu acho que eu estraguei uma das membranas, que vai custar caro pra gente. Ela custa cerca de 700 euros, o que é caro pra caramba pra uma membrana. Imagina ter que trocar as 3 lá e a falência. Mas enfim, a membrana tá chegando e daí eu vou ter que fazer um curso aí pra ver como é que troca a membrana do dessalinizador. Eu acredito que vai dar tudo certo e eu mostro pra vocês mais pra frente. Preparado pra ver se tem lixo na praia? Você falou, prometeu que sempre ia pegar lixo se tivesse. Você pegou a sacolinha? Não, mas lá deve ter. Tá bom. Mas acho que eu vou levar, sim. Pera aí, eu vou pegar uma sacolinha só pra garantir, tá? Tá, pega lá. Vamos pegar uma sacolinha e jogar o lixinho, se tiver, né? Eu acho que essa praia não deve ter, porque é bem limpinha. Olha, a sacolinha até combinou com o meu biquíni. Foi sem querer. Você sabia que essa praia aí tem quase uns 200 metros de água na canela? Jura? É. Legal. Putz, isso quer dizer que eu vou ter que entrar com a água na canela hoje? É, porque a gente vai ter que levar o botinho até lá, eu acho. Tem um botinho já lá na praia, vamos atrás dele. Tá vendo onde tá? Vamos lá então.
raso já? Já tá raso, mas tá tipo... Acho que deve ter 1 metro e... Metro, mais ou menos. Vamos devagarzinho. Já até subir o motor um pouco pra não bater o hélice, senão ele quebra. Vamos lá. Ah, é mesmo? Ó, dá pra enxergar o fundo, ó, cheio de pedra. Bem raso. Ó, aqui já era, ó. Tá muito rasinho. Agora vai lá, meu Uber dos mares. Vamos lá! Vamos lá! Subir agora! Eu acho que nós precisamos comer mais feijão. Pesado, Botinho. Olha que interessante, não tem nada de lixo nessa praia. Vou até deixar minha sacolinha. A gente vai andar ali pra frente, tem tipo um beach club. Então nem vou levar, porque não tem nada de lixo. Praia limpinha aqui. Nada mesmo. Será que vai sair andando sozinho o Botinho aí? Talvez. Nossa, muito rasinha essa praia, né? Uma delícia, quentinha a água. É que tá cheio de água viva. Ai, é tipo assim, a água tá fria, ou a água tá quente, ou tem água viva no mar, ou tem tubarão no mar, aquelas coisas, sabe? Sempre não vai ter desculpinha, mas hoje tá perfeito, olha só. Isso aqui, ó, é tipo, isso aqui, ó, 30 centímetros de água. Dá pra você, tipo assim, tentar morrer afogado, é impossível, não tem jeito. Tem nada aqui nessa região. É bem isolado, assim, mas tem um restaurante. E parece que tem comida boa, né? Porque tá saindo fumaça lá da chaminé dele. Tem umas preguiçadeiras, guarda-sol pra você passar o dia. Alguém deixou o Botinho mais perto aqui que nós, hein? Meus pais me levavam para, se eu não me engano, acho que era Boracéia. Eu devia ter, juro, 2 ou 3 anos de idade. Daí tinha uns esgotos, eu acho. Que saía. É verdade. Tinha esgoto que vinha assim da cidade, passava no meio da areia e fazia essa correnteza. Eu adorava ficar pulando no esgoto. Não, é muito legal. O bom que a sua imunidade ficou boa, né? É, vou ver se é igual, peraí. Não faça isso. Oh, é uma mega correnteza ali, ó. Aqui, na verdade, não é o esgoto, tá, pessoal? É um rio, ó. Ele vai lá pra Simão, ele vai longe lá pra dentro da terra. Tá com uma mega correnteza. Não faça isso! Eu não sei nadar pra te salvar. Ó a correnteza e o doido quer pular. Não vai não, hein? Eu já não tenho filho pra me dar trabalho, agora você quer ficar me dando trabalho? Não, tá, tudo bem, é um rio. Não vou passar, mas me lembra, sim, aquele negocinho entrando no mar. Eu acho que não tem mais isso hoje em dia, né? Não sei. Perguntei pros seus amigos que vão lá pra Boracéia. É Boracéia? Acho que era Boracéia. Ah, não sei. Tipo, era um córrego. De repente é um córrego que escoava a água da chuva. Ele tentando se convencer. Lá, né? Vai andar e ver até onde que dá pé aqui. Vai longe, vai até no barco quase. Começou a correr agora, porque andar não tá dando. Ixi, desistiu. Mas é um palhaço. Parece um golfinho. Chegar na praia é molezinha, né? O difícil é ir embora, não? É. Ali fica mais raso, então é tranquilo, ó. Sai daqui, ó. Gondoleiro. Mas pra quem já foi gondoleiro lá em Veneza, é fichinho. Tranquilo. Vamos lá. Eu dar agora 1 quilômetro empurrando o Botinho. Aqui fica raso, ó. Nossa, muito, né? É. Bom dia, que hoje o sol já nasceu na Greciazinha. Vai, Gru, todo mundo junto. E a coisa da vaquinha. Não, é da vaquinha. Acordamos aqui em Porto Escofa, uma ancoragem que a gente já tinha parado a temporada passada. Paramos só para ficar um pouquinho à tarde ontem na praia, caminhar, dormir.
E nossa, essa noite foi... Parecia que estava em cima de um touro bandido. Ficou pulando ali a ancoragem. Começou a entrar uma ondulação aqui, ó, dessa parte que é aberta do mar. E a gente balançou pra caramba, foi bem chatinho. Tô até com olheiras hoje. Levantamos a Genoveva e a nossa vela mestra. E agora estamos indo para uma nova ancoragem que fica mais ou menos uns 28 milhas daqui. 20 milhas daqui. Chama Messolonge. Ancoragem bem diferente, porque você tem que entrar num canalzinho, você vai 3 milhas para dentro para chegar numa baía que é bem abrigada, tem uma marinazinha, tem um pier da cidade que você pode parar, que eu acho que é 10 euros por barco, é super barato. Então essa é bem bonitinha ali também, a gente vai visitar ali, porque na temporada passada nós passamos direto para aproveitar o ventão que tava para passar o canal de Corinto, a gente pulou ela. Daí a vantagem de não ter ido ano passado que a gente consegue ir agora. Você viu ali, nessa costa aqui, ali do outro lado, de fazenda de peixe. Eles têm esses negócios redondos assim, e eles criam os peixes dentro. À noite eles colocam umas luzes muito fortes, parecem uns faróis de... Aqueles faróis, sabe, que a gente vai colocar no Kong? Então, tem por todos os lados aqui. Eu fico me perguntando, que peixe será que eles criam aqui? Você tem ideia? Peixe do mar? Vou contar uma história que eu lembrei agora dessas fazendas de peixe. A primeira vez que eu atravessei o Atlântico, eu saí lá das Ilhas Canárias, que fica ali na costa da África, né? Tinha um barco que saiu bem na nossa frente um dia antes. Eu sempre fico monitorando no AIS, como está o progresso. Daí de repente o barco parou, assim, na saída das Canárias. A gente começou a escutar uns alarmes no rádio, ele pedindo ajuda. O cara, ele entrou no meio de uma fazenda de peixe que tinha assim, se deslocado da costa e tinha ido para o meio do mar. Ah. Daí o barco entrou bem no meio e ficou parado bem no meio desse negócio, que é um negócio circular. Putz, pra tirar o cara de lá, ele perdeu o barco, na realidade, sabia? Jura? Mas não dá pra ver no... Como é que é? No radar, no sonar? Daria pra ver no radar, mas ela fica... Como ela tava danificada, ela tava meio afundada. Tava só aqui, ó, abaixo da água. Daí nem então, viu. O camarão entrou bem no meio e ficou no meio. Ah. Daí não conseguia tirar nem pra frente, nem pra trás. Daí foi lá o resgate, tirar o cara lá. Que azar, hein? Deu tudo bem pra eles. Ah, eu tudo acho bem. que eles perderam o barco, se eu não me engano. Tudo bem, só enfiou o barco assim da fazenda de peixes. Mas essas aqui são boas, porque como o Duda tava falando ontem, elas são super iluminadas à noite. Então se enxerga isso aqui, ó, cheio de luzes, que não dá pra você passar em cima, né? Mudança de planos, pessoal. O destino era a cidade de Messolonge. Iremos deixar a Joyce segura na marina e sair para buscar a peça que poderia salvar o nosso dessalinizador. Mas aí a marina ligou, estava lotada, sem muita escolha, revisei a previsão do tempo rapidamente e vi uma janela. Dava para seguir lá pro outro lado. E foi aí que o drama começou. A previsão estava muito abaixo da realidade. Os ventos começaram a crescer bem rápido. No final, acabamos indo direto em encontro uma frente por rajadas acima de 30 nós. E tivemos que encontrar no meio do caminho uma ancoragem segura para nos abrigar. Isso e tudo que veio depois, você vai ver no próximo episódio. Até lá, se cuidem e bons ventos!